Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 42. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé e também dar boas-vindas a vocês, a você que nos acompanha pelas redes sociais. Se quiser também participar da leitura bíblica, é o Salmo de número 42, Salmo de Davi. Nós vamos fazer essa leitura, pedindo a Deus a bênção dele para o culto desta noite. Salmo de número 42. Esperar que os irmãos encontrem, nós vamos fazer essa leitura do Salmo 42. Muito bom. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 42. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dize continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte de Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Evidentemente, todos nós temos um momento na vida em que a alma se abate, em que nós nos sentimos abatidos por alguma coisa, alguma situação nos faz abater. E aqui não foi diferente. Só que o salmista estava abatido, angustiado e triste pelo motivo simples, se é que eu posso dizer que é simples, de não poder ir à casa de Deus. Ele escreve esse salmo quando ele estava longe da casa de Deus. Nós temos N motivos para também perturbar a nossa alma, ter um momento de inquietação, mas aqui ele se sentiu extremamente abatido, porque ele queria estar junto do povo de Deus, e ele foi impedido, e ele não tinha mais como chegar. E ele escreve nesse salmo, ele fala do anelo, do desejo, do prazer de estar na casa de Deus. Acredito que esse deve ser o nosso prazer e o nosso desejo. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Não é? Esperar uma semana inteira para entrarmos aqui no santuário e dizer: Deus, receba os louvores que estarão entoados, receba a nossa oração, receba o culto que vai ser apresentado aqui nesta noite. Deve sim ser a minha e a sua oração. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele fala: espere em Deus. Ele tem esperança de voltar à sua vida normal, de congregar. Eu lembro que o ano passado nós ficamos 3 meses com a igreja fechada. 3 meses. E muitos sim se abateram com aquela situação. Mas voltamos, porque é o que ele diz assim: espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar? Bendito Deus e Pai,
Nós louvamos o teu nome nesta noite. Ó Deus, porque nós não estamos abatidos pelo problema que Davi sentira ao escrever esse salmo. Ele estava longe da comunidade do povo de Deus. E nós estamos perto uns dos outros. E nós temos motivos de alegria nesta noite. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor receba o culto que será oferecido a Ti nesta hora. Receba os louvores, a oração, meu Deus, e manifeste, Senhor, de uma maneira muito especial, através da pregação da Tua palavra, que será ministrada nesta noite, alcançando o nosso coração, Pai. Ajuda-nos, durante esse culto, esse momento que estamos aqui, que a nossa mente não seja distraída por nada e para nada, mas que sejamos, Senhor, verdadeiros adoradores. Ó Deus, muito obrigado. Nos abençoa neste culto em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus alegremente. Boa noite, meus irmãos. Graças a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor nesse dia tão maravilhoso que Ele nos concede, sua graça. Amém? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. De graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar.
És meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Querido, nós vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas nesta noite, convidando o diácono Edson, nosso diácono Flávio, para fazer esse momento de recolhimento. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nós vamos ter esse momento de consagração dos dízimos e das ofertas. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelas do celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e afinal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele dá. Amém. Vamos agradecer a Deus, fechar os nossos olhos, pedir ao diácono Flávio que faça essa oração de agradecimento pelos dízimos e pelas ofertas. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém. Amém. Muito bom. Nós vamos chamar aqui as crianças aqui na frente, departamento infantil, com as professoras, tia Cleidismar. Isso, muito bom. Eita, o velho Davi dormiu. Muito bem. Vamos orar pelas crianças, pelo departamento infantil. Vamos orar? Fechar os nossos olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, pelas crianças da igreja, pelo trabalho que o departamento infantil tem realizado com essas crianças. E mais uma vez, Deus, o Teu nome será glorificado nos ensinamentos da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus. Amém.
Muito bom. Bom, nós vamos fazer a leitura bíblica alternada, vai ser projetada aí no Data Show. Se coloca de pé, por favor. E vamos ler Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 10, onde a parte dirigente e a parte igreja, tá bom? Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A igreja... porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, todos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Os irmãos podem sentar, e esse é um momento muito importante, que Deus nos concede a oportunidade de reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados. E aqui, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta com ele. É um momento pessoal, você e Deus, não é? Certamente nós pecamos durante essa semana, fizemos alguma coisa que desagradou a Deus, e esse momento é meu e seu, para que possamos dizer: Deus, perdoa os nossos pecados. Feche os seus olhos e faça a sua oração de confissão a Deus agora. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, te agradecer, Deus, pela oportunidade riquíssima que o Senhor nos concede de reconhecer os nossos erros, reconhecer o nosso pecado. Certamente todos nós pecamos durante essa semana, talvez por palavra, pensamentos, omissão, e eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Eu quero pedir, Senhor, pela vida dos meus irmãos, os que estão aqui presentes, por esses que nos acompanham pelas redes sociais. Tu és um Deus que alcança o coração do homem. Tu és um Deus que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, receba agora a nossa oração. Receba agora, Deus, esse momento de intercessão e que nós estamos pedindo perdão pelos nossos pecados. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra logo mais, em nome de Jesus. Amém. Somente Deus criou o mundo que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória
somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente a de inspirar, a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. A criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Querido, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu convido aqui na frente o presbítero Tafarel Melo. O presbítero Tafarel, ele é presbítero na terceira igreja presbiteriana de Patos, a igreja do pastor Tiago, o muito conhecido nosso Tiaguinho, né? Pastor Tiaguinho. E os pais deles, né, tanto de Elaine como dele, moram aqui em Campina Grande, e eles vieram aqui essa semana. Nós convidamos para estar pregando nesta noite. E eu quero pedir aos irmãos que estejam orando para que Deus esteja usando o seu servo para edificação desta igreja. O presbítero Tafarel, o senhor está com a palavra. Amados irmãos, graças e paz. Amém. Com grande alegria que nós estamos aqui hoje a fim de trazer essa que é a pérola mais preciosa que nós podemos ter, a palavra de Deus. E antes de mais nada, me permita fazer aqui as saudações devidas. Eu trago aqui o abraço do Conselho da Terceira Igreja Presbiteriana de Patos, a qual represento. Trago também um abraço forte e muito carinhoso do pastor reverendo Tiago Nascimento. Certamente os irmãos devem recordar-se dele, né? É um pastor bem pequenininho,
muito caloroso, e que tem sido servo do Senhor conosco lá na cidade de Patos. A minha esposa está aqui à direita, à esquerda dos irmãos, essa que está de verde, ela está grávida. Graças a Deus nós vamos ter um pequenininho aí chamado Estevão, está para chegar, né? E é fruto de muita oração, muito pedido e motivo de muita gratidão. Dito tudo isso, peço a você agora que se coloque de pé em reverência à palavra e abra comigo Sagradas Escrituras na carta de Paulo escrita aos Filipenses. Nós leremos 4 versículos muito conhecidos, muito tratados ao longo dos nossos atos litúrgicos, mas 4 versículos que são extremamente profundos naquilo que se referem, e hoje eu desejo tratar junto aos irmãos do tema que Paulo aborda nesse texto, Filipenses 4 e versos de 10 a 13. Filipenses 4, versos 10 a 13, a palavra do Senhor, escrita pelo seu servo Paulo, que nos diz o seguinte, acompanhe a leitura. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Eu digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Glorioso e amado Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nos colocamos aqui agora para pedir, nos instrui conforme a Tua vontade. Aplica aos nossos corações a Tua palavra, o Teu poderoso Evangelho. Frutifica em nós essa palavra tão maravilhosa que aqui lemos. Assim nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Poder se sentar, meus amados. Perceba, aqui nós temos uma das cartas de Paulo mais conhecidas. Certamente a carta de Paulo escrita aos Filipenses é aquela carta que tem maior apelo em relação à alegria e ao viver cotidiano do crente. Paulo, quando escreve o texto aos irmãos em Filipos, na cidade de Filipos, estava preso, como é de conhecimento de muitos dos irmãos. Isso é escrito no ano de 62, por volta de 61, 62 da era cristã, né, após o nascimento de Cristo. E nós temos Paulo escrevendo não só essa carta, mas várias outras nessa prisão que ele tinha em Roma. Essa prisão é aquela que está relatada no final do livro de Atos. Se você acompanhar o texto de Atos nos últimos 4 ou 5 capítulos, o que acontece com Paulo é algo bem simples. Paulo estava pregando e ele começa a ser perseguido em Jerusalém. Os judeus, sabendo do evangelho que Paulo prega, vão de encontro a Paulo e querem matá-lo. Paulo, em algum momento, pede que a sua causa seja levada àquele que é a autoridade política do império ao qual ele pertencia. Pede que seja levada a causa a César. Ele era cidadão romano e assim podia fazê-lo. E Paulo vai ser levado a Roma. Nós temos essa descrição feita por Lucas no finalzinho do texto de Atos. E, finalmente, quando Paulo chega em Roma, ele permanece preso por mais alguns anos. Nessa prisão que Paulo tem em Roma, ele tem uma certa liberdade. Então, ele não está preso, amarrado, como nós imaginamos, por trás de uma jaula, por trás de uma grade, preso pela perna, com um peso. Mas, na verdade, ele consegue transitar, ele se desloca pela cidade, ele consegue percorrer locais, ele aluga uma casa e diz o texto que ele prega a palavra. Diz o texto que ele fala sobre o Evangelho, que ele anuncia o Evangelho de Jesus Cristo enquanto esteve nessa prisão. Nós sabemos que Paulo, enquanto esteve nessa prisão, anunciou o Evangelho a muitos homens, e vários deles são citados ao longo das cartas paulinas escritas às igrejas. E aqui, em uma dessas cartas, nós temos Paulo fazendo menção a uma das obras que lhe permitiu estar nessas condições. Paulo tinha estadia, ele tinha um local para ficar, para residir, vamos dizer assim, enquanto esteve na prisão, e tudo isso ele conseguia por meio de ofertas que ele recebia. Uma das ofertas que ele recebe é levada por um homem chamado Epafrodito.
Epafrodito é um pastor, um membro da igreja em Filipos, e leva a oferta que foi arrecadada pelos irmãos filipenses a fim de que Paulo possa manter-se, a fim de que Paulo possa ser sustentado. E é acerca dessas ofertas aqui que Paulo trata. É exatamente o que nós temos no início do trecho que nós lemos. Perceba o que Paulo diz, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Qual é o cuidado que ele está mencionando aqui? O cuidado do zelo com aquele que pratica, que realiza a obra. E esse cuidado está manifesto aqui pelo fato de que Paulo recebera anteriormente essa oferta. Um dos motivos, inclusive, que faz Paulo escrever a carta aos filipenses é agradecer a esses irmãos pela oferta dada. E Paulo faz essa cena de gratidão, ele faz esse aceno aos irmãos, exatamente no texto que nós vemos a partir do verso 10. Se você olhar o título que foi colocado pela SBB na sua Bíblia, provavelmente vai ter alguma coisa parecida com isso, né? A gratidão de Paulo para com os irmãos filipenses. Pois bem, meus irmãos, é baseado nesse texto aqui que nós vamos refletir hoje. E meu intuito é conduzir os irmãos a fim de perceber duas coisas, duas doutrinas muito importantes e muito caras a nós, cristãos, que entendemos verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. As doutrinas da providência de Deus e do contentamento. São duas doutrinas muito importantes, muito mais importantes talvez hoje do que tantos anos antes, e que Paulo demonstra de forma muito clara nesse texto. Amém? Pois bem, eu peço a você que acompanhe o texto conforme nós fomos falando, para que a gente possa ter o melhor aproveitamento dele. Perceba primeiramente que o texto é dividido em duas seções. Eu vou dividi-lo assim, o verso de número 10, onde Paulo apresenta a gratidão dele ao trabalho realizado pelos irmãos em Filipos, e a gratidão dele se expressa pela obra que foi feita por esses irmãos em intermédio, né, dele, a fim de que ele pudesse ser suprido nas suas necessidades. Paulo, portanto, agradece a providência de Deus mediada pela obra realizada pela igreja. Nos versos de 11 a 13, nós vemos Paulo aqui mencionando como verdadeiramente ele é contente e qual o grau de contentamento que Paulo possui para com a vida que tem, para com as dádivas que Deus tem entregado a ele, inclusive a dádiva de ser perseguido em nome do Evangelho. Acompanhe o texto que diz assim no verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, porém vos faltava oportunidade. Perceba primeiramente aqui que Paulo manifesta como a providência de Deus ocorre, entre outras formas, mas nesse momento, sobretudo, mediante a obra realizada pela igreja. Paulo aqui é prisioneiro, Paulo aqui é o arauto do Evangelho, é aquele que carrega a mensagem do Evangelho, é aquele que prega a palavra, e esse homem que prega a palavra, ele está em uma certa forma de prisão. É bem verdade que ele tem alguma liberdade de ir e vir, mas ele está sendo acompanhado por um guarda, esses guardas são alternados de 6 em 6 horas, ele tem esse acompanhamento sendo feito, mas ele não pode, por exemplo, se deslocar para fora da cidade de Roma, ele precisa estar dentro de Roma, ele precisa estar sempre com um guarda ao seu lado. Existe uma série de peculiaridades que fazem com que Paulo seja aqui um prisioneiro, ele é prisioneiro pelo Evangelho. E aqui o que nós vemos é Paulo, primeiramente, agradecendo aos irmãos pela obra que essa igreja, a igreja em Filipos, realizaram. Qual seria a obra que a igreja em Filipos teria realizado? A obra seria o levantamento de alguma oferta, algum valor que serviu em auxílio a Paulo durante esses dias. Paulo não começa a agradecer a igreja nesse ponto da carta. Se você voltar um pouco mais comigo, você vai perceber outros trechos onde Paulo faz isso. Por exemplo, o texto de Filipenses 4, ainda no verso número 1. Veja o que ele diz acerca da igreja. Meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. E perceba aqui qual é a visão que Paulo tem da igreja, da noiva de Cristo. Paulo olha para a noiva de Cristo, Paulo olha para aqueles que são os filhos de Deus e diz, vocês são minha alegria, vocês são a minha coroa. E por alegria, entenda, aquilo que mais me faz exultar. E por coroa, entenda, aquilo que tenho de mais importante nesta terra. Paulo olha para a existência da igreja e diz muito claramente para essa igreja, meus irmãos, é por vocês que eu estou alegre. Vocês são motivo da minha gratidão. Vocês são motivo das minhas orações em agradecimento ao Senhor. Que maravilha tê-los como irmãos. Nós sabemos que Paulo
esteve na cidade de Filipos. Nós sabemos que ele estava na fundação da igreja em Filipos. Provavelmente Paulo aqui deve estar se recordando de alguns dos membros que fez naquela cidade, como tão saudosamente os pastores fazem quando passam por outras cidades. E Paulo aqui talvez esteja se lembrando de Lídia, por exemplo, né? Talvez esteja se lembrando do carcereiro, por exemplo, e lembrando-se desses homens, dessas mulheres que deixaram, né? Que foram deixados para trás na igreja, e lembrando, olha que coisa maravilhosa ter esses irmãos comigo, tê-los como entes queridos, como próximos de mim. Mas perceba que Paulo já dizia algo tão importante quanto isso, mesmo antes disso. Veja no capítulo 1, Filipenses 1, e verso 24. Olha o que Paulo diz acerca da igreja. Ele diz o seguinte: por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Se você voltar um versículo antes, o que Paulo está dizendo é o seguinte: a minha vontade é ir para Cristo. A minha vontade é passar por essa terra de sofrimentos, essa terra de angústias, esse espinho que carrego, esse fardo que tenho, essa minha vontade de fazer o que quero e não conseguir fazer e cumprir a palavra, esse meu corpo tão fraco, tão frágil. Minha vontade é deixar tudo isso e ir para o céu. Minha vontade é estar logo na glória com o Pai e ascender aos céus e viver em comunhão com Ele pela eternidade. Mas ele lembra, antes disso, ele lembra, por vossa causa, meus irmãos, é que é necessário estar aqui ainda. Por vossa causa é que é necessário estar aqui, partilhando de tantas angústias, de tantos sofrimentos. Aqui nós vemos Paulo claramente se portando como um soldado, como ele era, né? Como ele diz a Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, verso 7 do capítulo 4, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele aqui se porta como esse soldado, aquele homem que vai à luta e nesse momento está preso, mas ele está feliz por estar preso. Feliz porque a prisão dele é não por outra razão, mas sobretudo porque ele edificou a igreja, porque ele levou o evangelho aos crentes em Jesus Cristo. Meus irmãos, a alegria de Paulo está, portanto, atrelada aqui à existência dos filhos de Deus. Está atrelada à providência de Deus, está atrelada à igreja que Deus o entregou para pastorear. A alegria dele está no fato de que aqueles irmãos haviam entendido o Evangelho, e não só entendido o Evangelho, mas haviam aplicado o Evangelho. Paulo vê aqui os frutos do Espírito nos corações desses homens e mulheres. Paulo vê aqui não somente o entendimento de balançar a cabeça, não somente aquele entendimento de que fazemos quando vimos à frente e o pastor pergunta: você professa tal doutrina? E você diz: creio. Você professa outra doutrina? E diz: creio. Mas não só isso, a prática, a vida diária, o auxílio àquele que é o homem que tem o fardo de carregar a palavra. Paulo diz: que maravilha, que gratidão tenho a Deus por vocês, meus irmãos, que gratidão tenho, porque vejo a obra que vocês têm realizado e, sobretudo, vejo a obra do Espírito realizada nos vossos corações. Percebamos três coisas a respeito desse versículo. A primeira delas é que Paulo descreve essa alegria de uma forma muito elevada. Não parece qualquer outra alegria que se pode ter nessa vida. Ele diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira. O termo usado, sobremaneira, acima de todas as formas que possam ser imaginadas. Eu me alegrei de uma forma que é incomparável. Que palavra bonita, não, pastor? Que palavra bonita. Imagine algum pastor, algum presbítero, algum missionário possa nos escrever, hoje não uma carta, uma mensagem no WhatsApp, né? Uma mensagem no Instagram, no Facebook, e dizendo assim: pastor, muito obrigado pelo trabalho que o senhor realizou, por conta disso, pelo sustento e tudo mais. É isso que Paulo aqui faz. Ele diz: foi tão importante que a minha alegria ela foi muito além de qualquer alegria que eu possa ter experimentado anteriormente nessa vida por obra de homens. Ele afirma: me alegrei sobremaneira no Senhor. Porque aqui, meus irmãos, o bom procedimento das ovelhas é verdadeiramente aquilo que traz alegria aos pastores. Muitas vezes nós pensamos que a alegria dos pastores é ver os bancos cheios, e verdadeiramente isso é uma coisa importante. Nós, quando vemos os bancos cheios, lotados, nós nos exultamos, nós ficamos alegres, ficamos felizes pela presença dos irmãos.
mas muito mais alegria há no coração de qualquer pastor quando nós vemos os corações cheios do Evangelho. E quando nós vemos esses corações cheios do Evangelho, transbordando o Evangelho na vida diária, transbordando o Evangelho por onde quer que passem. Atentemos, igreja, portanto, porque o nosso procedimento ele precisa demonstrar verdadeiramente se somos crentes. Nós não podemos ser crentes daquele tipo que é crente nominal. Você não vai ser membro do céu porque tem um nome escrito no rol de membros da igreja presbiteriana Zona Sul. Não é esse o motivo. Você deve, sim, ser membro da igreja, é sua responsabilidade suprir a igreja, mas é também sua responsabilidade frutificar junto à igreja. A igreja precisa ver frutos. Os homens, as mulheres, as crianças, os jovens que estão para depois dessas portas precisam olhar para nós e ver a glória de Deus manifesta através das nossas vidas. Assim, Paulo observa na vida dessa igreja e é por isso que ele fica tão feliz. O crescimento aqui enche seus olhos, né? O crescimento do Evangelho, o crescimento dos frutos perpetrados por meio desse Evangelho. Segundo ponto importante, acompanhe comigo e veja que Paulo faz uma leve exortação a esses homens. Por mais que Paulo aqui esteja grato, ele traz a gratidão, mas ele relembra um ponto importante. Ele diz o seguinte: olha, eu alegrei-me de forma muito elevada pela obra que fizestes. Mas ele coloca assim: uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual vocês já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. Perceba aqui que Paulo observa que existia uma certa negligência nessa igreja. Eles verdadeiramente supriram a necessidade de Paulo, uma vez que mandaram esse auxílio, mas Paulo observa que esse ato, esse procedimento, ele foi acompanhado aí de um hiato, de um intervalo longo, onde isso não ocorrera. E Paulo trata disso com a maior delicadeza possível, com a maior suavidade possível. Paulo aqui, diante da negligência que foi executada por esses irmãos, usa as melhores palavras que ele possui, a fim de que o coração desses irmãos, que agora acabaram de o ajudar, não sejam magoados. Porque, imagine se Paulo aqui fosse ríspido, dizendo: meus irmãos, muito obrigado pelo que vocês fizeram, mas vocês deviam ter mandado antes, né? Não seria exatamente a palavra de Deus. Mas Paulo aqui observa: vocês poderiam ter feito antes. Entretanto, ele coloca um terceiro ponto. Ele observa que faltou oportunidade. E veja aqui qual é o pensamento do pastor. O pastor, ele olha para as suas ovelhas, ele olha para os atos das suas ovelhas, ele olha para as falhas que acontecem nas suas ovelhas e o primeiro pensamento dele é: eu sei que foi porque faltou oportunidade. Não foi por negligência, não foi por completo desprezo, não foi por falta de vontade, mas foi porque faltou oportunidade. Comentando isso, William Hendrickson, ele diz que é como se Paulo aqui tivesse tratando esses irmãos como quem trata uma árvore frondosa, uma árvore que tem bons frutos e frutos muito volumosos, mas que durante o inverno a neve é muito forte, as folhas caem, os frutos passam um tempo sem aparecerem, as flores não surgem mais, mas na próxima primavera tudo se reaviva, as flores renascem, os frutos mais uma vez aparecem. É essa imagem que ele traz aqui, a imagem de uma igreja que tem sim desejo de ajudar, que tem sim intento em participar da obra e progredir com o reino de Deus, mas que não teve oportunidade para isso. Sobre esse ponto, meus irmãos, me permitam fazer duas observações. A primeira delas é que, primeiro, a nós que somos oficiais, pastores, presbíteros, diáconos, é importante que nós observemos o bem que a igreja nos faz com todo zelo, com todo cuidado, e que nós entendamos e que nós possamos, ao máximo que nos seja possível, pensar bem acerca de todas as falhas da nossa igreja. Nossa igreja é falha, como nós somos falhos, só que não é falha é o Senhor. E nós precisamos olhar para a falha desses irmãos e dizer: eu tenho plena convicção de que essa falha foi por negligência. Que não seja na nossa cabeça o primeiro pensamento de dizer que irmãos que me desprezam, que irmãos que não têm zelo pelo Evangelho, irmãos que não têm vontade em cumprir a obra de Deus, que não seja assim.
que não passe essa imagem na nossa cabeça primeiramente. A igreja, igualmente eu coloco que as nossas inconsistências que são percebidas, que são visíveis, que elas sejam inconsistências não duradouras, porque essa não durou, e segundo, que elas sejam inconsistências não por negligência, mas por falta de oportunidade. Que nós sejamos pegos no erro porque nos faltou oportunidade em zelar por ele, mas não porque nos faltou vontade em zelar por ele. Assim, pois, meus irmãos, que nós possamos agir de acordo com o que Paulo aqui coloca, que nós possamos trazer alegria àqueles que são os líderes, aqueles que são os homens que receberam as incumbências e o fardo de carregar a igreja junto ao Mestre. Perceba que Paulo aqui coloca muito claramente, ele é muito grato pela vida desses irmãos, e ele não esconde isso, mas a gratidão dele não faz deixar de adverti-los naquilo que é necessário. Muito pelo contrário, Paulo pastoralmente usa as suas palavras a fim de que o Evangelho seja aplicado mais uma vez nessas vidas. Aqui entendamos uma coisa, Paulo não tem o desejo de ser um homem rico, Paulo não tem o desejo de tomar para si bênçãos materiais e de ser aquele que tem todos os bens dentro da igreja, não é, muito pelo contrário, o objetivo dele. E é exatamente por isso que ele continua. Veja o que ele diz no verso 11. No verso 10 ele acabou de falar que é grato por aquilo que foi feito mediante a obra daqueles irmãos. Verso 11 ele diz: digo isto, meus irmãos, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ora, veja Paulo aqui de forma muito humilde dizendo, não é o recurso financeiro que me interessa, não são as moedas que me interessam, não são os bens materiais que me interessam. O interesse de Paulo aqui claramente está no reino. O desejo de Paulo está aqui em que o reino seja elevado, perpetrado, aumentado em tamanho, que a palavra de Deus possa ser pregada em todo e qualquer lugar. Para isso é preciso que exista incentivo, para isso é preciso que exista sustento, mas Paulo não tem interesse aqui em ser rico, e muito pelo contrário, a fim de advertir os irmãos de que não é essa a vontade dele, e a fim de preveni-los de que, na verdade, ele não tem qualquer interesse de enricar com a obra do reino, ele, nessa sessão, traz esse ponto, nos dizendo, primeiramente, que ele aprendeu a viver contente, em toda e qualquer situação. Perceba aqui que Paulo lembra a esses irmãos que nele existe uma disposição muito firme, e uma disposição em servir muito firme. Essa disposição, inclusive, apesar do auxílio que recebe de muitos irmãos, não está dependendo desse auxílio. Ora, uma vez que se Paulo dependesse do auxílio dos irmãos, dependesse das boas ocasiões para servir ao reino, ele não estaria servindo nesse momento, ele está preso. Em outros momentos mais à frente, ele vai ser preso de forma mais severa ainda. E o Paulo prega o Evangelho até a última hora da sua vida, até o último instante. Ele trabalha arduamente, continuadamente, a fim de que o Evangelho cresça, a fim de que o Evangelho seja propagado. Ele não tem qualquer problema em sofrer nessa vida. Ele não tem qualquer problema em não ter os bens materiais que deseja nessa vida. Pelo contrário, ele não está nem um pouco preocupado com eles, porque ele diz aqui muito claramente, veja o que ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Percebamos aqui, meus irmãos, que diante de qualquer afirmação que poderia ser levantada, que relacionasse Paulo com interesses materiais, na verdade, Paulo dispõe a todos que a alegria dele está no fato de ser completamente dependente de Deus, no fato de que ele precisa e entende necessariamente essa precisão que tem em depender de Deus. Porque Paulo aqui entende que tudo ocorre por meio da providência de Deus. Paulo entende que aqui, na verdade, é a providência de Deus que o sustenta. E por meio dessa providência que o sustenta, ele é quem é. Ele se mantém como é. Como muito bem foi colocado hoje pelo presbítero Solon, na explicação da EBD, inclusive, me permita fazer um pequeno parênteses. Venham para a EBD, meus irmãos. Vocês perdem coisas demais quando não estão na EBD. Venham para a EBD.
O presbítero Solon hoje muito bem colocou que quando nós agimos de forma benéfica, quando nós praticamos o bem, esse próprio ato de praticarmos o bem é resultado da obra do Espírito. Eu não tenho qualquer vontade de fazer o bem, a não ser que Deus assim coloque em minha mente, em meu coração, que assim o haja. Paulo aqui coloca isso muito claramente. Não é pelo recurso material, não é pela vanglória de ser o pregador dos gentios, o apóstolo dos gentios, não é pelo nome que ele carregaria escrevendo tantos livros e tantas cartas que estão registradas no Novo Testamento. Muito pelo contrário. Mas o que sustenta Paulo na sua obra é o fato de que, na verdade, ele faz tudo isso mediante a providência de Deus. Paulo está sustentado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E por conta disso, ele pode dizer aqui muito claramente: para mim, não importa qual seja a situação. Não importa. A situação é o de menos. Percebamos aqui alguns pontos. O primeiro deles, quando Paulo trata das suas necessidades físicas, ele apresenta qualquer pretensão que possa existir com relação a conforto nessa vida como algo que é estranho à verdadeira vida que ele recebeu como cristão. Veja que ele diz aí muito claramente: não por causa da pobreza. Quando Paulo coloca a pobreza em primeiro ponto, ele coloca porque muitas vezes nós tendemos a observar a pobreza com maior zelo e imaginar que na pobreza existe mais dificuldade em ser cristão. Existe mais dificuldade em praticar as coisas do reino, em entregar o nosso domingo, o dia santo do Senhor, em adoração a Ele, entregar uma parte do nosso dia em devoção diária, entregar as nossas vidas em atos de adoração, de oração e de receber a instrução da palavra. Paulo já começa falando sobre isso e ele diz: eu não tenho problema de ser pobre, não tenho problema de não ter recursos financeiros, não tenho problema de passar por necessidades. Não é por causa da pobreza, muito pelo contrário. Se por acaso eu viesse, e se eu vir a estar pobre, a não ter como me suprir nas necessidades, eu sei plenamente que o Senhor me sustentará. Me sustentará até o dia em que Ele me chamar junto a si. Dia esse que será o dia mais maravilhoso da minha vida. É assim que Paulo se coloca. E por isso ele diz muito claramente: não por conta da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui é um ponto importante. Me permita perguntar a você mesmo. Pare e reflita. Você poderia dizer essa mesma frase que Paulo aqui disse? Será que você conseguiria usar os mesmos termos que Paulo aqui usa? Não me importa ser pobre. Não me importa passar por necessidades. Eu aprendi a viver feliz, independente do que me aconteça. Tem um dos hinos que nós cantamos, né? No texto original em inglês, o título do hino é It's Well. Está tudo bem. Sou feliz, é a nossa versão. E conta-se que o autor do hino escreveu aquele hino depois de ter perdido a esposa e todos os seus filhos. E depois de ter perdido tudo isso, ele escreve o hino dizendo: sou feliz. Está tudo bem. Porque, meus irmãos, qualquer apego que tenhamos por essa vida aqui na terra é um apego vão. Vão, somos muito frágeis para querermos nos apegar às coisas dessa terra. O pregador em Eclesiastes diz muito claramente, ele olha para tudo que existe, e o pregador em Eclesiastes, ele experimentou de tudo. Ele experimentou de riquezas, ele experimentou de tudo que você possa imaginar a respeito de poder. Ele tinha muitas mulheres, ele tinha muitos cavalos, ele tinha muitos carros, ele tinha muitos servos, ele era rei, e ele diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo passa, tudo é vapor. O termo é esse. É tão volátil, é tão superficial que é vapor. Se você tentar ver o vapor, você vai ver basicamente, por conta da temperatura, né, as moléculas agitando e elas vão ficar assim, ó. É só isso. Não é nada. A nossa vida nessa terra não é nada, meus irmãos, nada. E aí você pode pensar assim: talvez eu consiga angariar aí uns 80 anos de vida, né? Talvez eu consiga ter 90, talvez a sua família tenha a mesma alegria de viver 100 anos ou mais, como alguns familiares da minha esposa, por exemplo, né?
Mas eu digo a você que passados 100 anos ainda, uma vez que você morrer nessa vida, o que contará tudo que você fez nessa vida? De que contará todos os bens que você tem recebido, construído, toda a sua carreira profissional, aqueles jovens que têm o currículo Lattes, toda aquela ficha corrida do currículo Lattes, 62 folhas de currículo? Você vai voltar ao pó, meu irmão. A vida nessa terra, ela é vã. Nessa terra, nada fará sentido, a não ser que nós olhemos para o Deus que criou essa terra, a não ser que nós olhemos para Cristo, o Redentor, que nos dá vida eterna. Paulo olha aqui para a vida eterna e diz: ora, qualquer coisa que eu possa ter nessa vida é muito pouco para se comparar com o que terei na eternidade. Qualquer coisa que eu possa ter aqui é quase nada para que se compare com a vida que terei na eternidade, em comunhão plena com o meu Criador. Portanto, Paulo aqui é contente com o pouco que tinha. E não só era contente com o pouco que tinha, mas ele entendia que era pela providência de Deus que tinha pouco e era feliz por isso. Pela providência de Deus o ter colocado diante de tais circunstâncias. Em segundo lugar, perceba que Paulo, ainda no verso 11, nos dá uma instrução. Às vezes a gente pensa que essas coisas, né? A gente olha para a vida de Paulo e pensa assim: Paulo, um homem piedoso, que viveu o evangelho plenamente, perseguiu a igreja, mas depois viveu de forma tão piedosa, foi perseguido, lutou contra aquele espinho, Deus concedeu graça a ele. E a gente pensa assim: isso aí foi do nada, né? Não teve qualquer esforço nisso. Olha o que Paulo diz, verso 11 ainda, finalzinho do verso 11. Porque aprendi a viver contente. O contentamento, meus irmãos, é algo que se aprende. O contentamento é algo que se estimula, que se desenvolve. Paulo aqui nos ensina que o contentamento foi desenvolvido na sua vida. Ele explica mais para frente como foi desenvolvido. Ele explica em quais circunstâncias e como o ourives que pega a pedra, né, e coloca ela em fogo muito acentuado e em brasas muito fortes a fim de lapidá-la e a fim de moldá-la conforme o modelo que deve ser. Paulo foi colocado, ele passou pelas mais variadas situações. Ele foi estimadíssimo e foi desvalorizado. Ele foi extremamente poderoso e foi extremamente humilhado. Ele foi rico, mas também foi muito pobre. E Paulo olha para tudo isso e diz: eu aprendi a viver com todas essas coisas. Aprendi. Meus irmãos, que nós possamos aqui observar que a vida cristã ela não é uma vida instintiva. Nós não aprenderemos a ser cristãos do nada. Não é assim: eu aceitei a Jesus Cristo, o pastor, né, fez lá aquela sala de novos membros, a sala durou lá 3 meses, né, estudei aqueles 3 meses, vim aqui para frente, aconteceu o batismo, profissão de fé, e aí dali para frente eu sou cristão, acabou-se. Eu não preciso mais me dedicar a nada, não preciso mais me preocupar com nada. Muito pelo contrário, a vida de um cristão ela é uma vida que deve ocorrer sempre em um processo de santificação. A santificação é aprendizado diário, a santificação é moldagem diária. Paulo aqui mostra muito claramente isso, perceba, ele diz muito claramente que aprendeu a viver contente. Quem aprendeu a viver contente é porque não vivia contente antes, mas Paulo aprendeu a viver contente. E aqui, meus irmãos, nos animemos, porque da forma como Paulo aprendeu a viver contente, nós também devemos aprender a viver contentes. Contentamento, portanto, não é algo natural, mas é algo que precisa ser estimulado. Se o contentamento fosse natural, perceba, qual ser humano teria maiores condições de ser contente? De toda a história da humanidade. Seria Adão. Adão era, de todos os seres humanos, aquele que tinha melhores condições para ser contente. Ele não estava maculado pelo pecado, ele tinha comunhão plena com Deus, ele tinha um jardim onde ele era gerente, onde ele era tipo um vice-governador. Mas o que é que acontece com Adão? Ele peca. Qual o motivo pelo qual Eva come do fruto? Já pararam para pensar nisso? Eva pega no fruto e come, mas ela pega no fruto e come por qual razão?
A razão é simples, porque a serpente olha para ela e diz: se você comer, você conhecerá tal qual Deus conhece. Desejo de ser mais do que se é. Descontentamento. Paulo aqui mais uma vez coloca para nós: se nós formos guiados pelo homem natural, nós nunca seremos contentes. Você nunca será contente, meu irmão, com a sua vida, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com seu emprego, com a sua igreja, com seus irmãos, com quem quer que seja, com o que quer que seja, a não ser que você exercite e exercite muito diariamente tudo isso. Contentamento não é natural, é algo que se aprende. Não esperemos, meus amados, portanto, que o contentamento floresça em nós sem que antes disso nós toda e qualquer situação. Como é que um cristão deve olhar para as vidas que tem, para as necessidades diárias, para as lutas que passa? Ele deve olhar para elas e dizer: bem, sou contente com tudo isso, me alegro no Senhor por cada dificuldade, me alegro no Senhor por cada dádiva. Como é que o mundo nos ensina a ser? Como é que o século que nós vivemos nos ensina? Ele diz assim: nós, para encontrarmos felicidade, precisamos buscar aquilo que nos traz prazer, que nos traz alegria, aquilo que nos conforta, não é verdade? Então, se você está passando por alguma angústia, o que é que você tem que fazer? Não, estou passando por uma angústia, então você vai precisar de uma férias, pegar um carro, viajar para João Pessoa, ficar um tempo na praia, sem se preocupar com o trabalho, sem fazer nada disso. E aí, se você faz isso que lhe traz prazer, as coisas se resolvem. Como é que se resolve um casamento que está se desmoronando? Você vai para um psicólogo, para um aconselhamento de casais, e lá essa pessoa vai dizer assim: ó, vocês precisam agora fazer coisas que agradem a ambos. Vamos fazer o seguinte: pergunta a sua esposa o que é que ela gosta, faça o que ela gosta. Pergunta ao seu esposo o que é que ele gosta, faça o que ele gosta. O que nós aprendemos aqui não é isso. O Evangelho nos diz de forma muito clara que a vida diante de Deus, ela só é alegre porque nós nos colocamos diante dele e nos colocamos sob a sua tutela. Nós nos colocamos debaixo das suas asas. Nós nos colocamos sustentados por sua mão. Meus irmãos, se nós assim procedermos, certamente nós progrediremos bastante em santificação e em contentamento. Seremos muito mais contentes com tudo que temos, porque a alegria do cristão está, obviamente, na providência de Deus que existe na sua vida. A providência de Deus é o que traz o contentamento, mesmo diante de qualquer que seja a circunstância. Quão difícil que seja a circunstância. Mesmo quando você está numa doença terminal e você sabe que os seus dias estão contados, você sabe que faltam poucos dias para a sua morte, você é feliz, porque você olha para isso e diz: bem, parece que minha carreira está sendo completada, vou ser levado para junto do meu Deus, para junto daquele que me salvou, para a eternidade em glória com Ele, onde não terá mais nenhuma dor, mais nenhum sofrimento. Mas para isso, para você chegar a essa conclusão, você precisa de muito evangelho antes. Muito evangelho antes. Não é fácil chegar a isso. Definitivamente não é fácil. Quarto ponto, verso 12, diz o seguinte: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Ele continua: de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância ou escassez. Vejam aqui, meus irmãos, quão profunda é a obra do Espírito Santo realizada nesse servo chamado Paulo. Matthew Henry, olhando para esse trecho, ele comenta o trecho dizendo o seguinte: isso que aqui Paulo relata não é outra coisa senão um ato muito especial da graça de Deus, ajustar-nos de acordo com a nossa condição de vida, de forma que nós tenhamos disposição mental e espiritual, independente de quais sejam as circunstâncias ao nosso redor. Paulo diz: eu sei estar humilhado, mas sei estar honrado. Eu sei passar fome, mas sei ter fartura. Eu sei ter abundância, mas sei passar por escassez. Aqui, obviamente, Paulo coloca os dois contrapontos para que nós percebamos que o Evangelho precisa ser aplicado na vida mesmo daqueles que têm necessidades físicas, financeiras, mas também daqueles que têm necessidades ou que têm abundância física e financeira. Mesmo os irmãos que têm todos os recursos financeiros que sejam possíveis, não tem preocupação nenhuma
com boleto para pagar, com contas, com nada disso. Mesmo a eles é dado tentação e é dado necessidade de contentamento. É necessário contentar-se para que isso não suba a sua cabeça, a nossa cabeça, a fim de que nós nos arroguemos como muito fortes. É muito comum que aquelas pessoas que têm maiores recursos, que são mais abastadas financeiramente, digam assim: eu consegui isso por conta do meu esforço, porque eu estudei muito, eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, eu passei no concurso público, por meu mérito eu consegui fazer tudo isso. Lei do engano. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, fazemos pela obra de Deus, pela sua providência. Se Deus lhe deu condição de fazer isso, foi porque Ele foi providente ao lhe fazer isso. Da mesma forma, Paulo diz àqueles que têm necessidade, aqueles irmãos que passam por dificuldades todos os dias, aqueles irmãos que, quando chegam no final do mês, a feira não completou, sabe? Aquela situação, que você chega no final do mês, você não sabe se no mês que vem vai dar para pagar a conta de luz. Paulo olha para esse aqui e diz: meu irmão, tenha contentamento, lute para sair disso, mas tenha contentamento. Entenda que mesmo nessa dificuldade, a providência de Deus está lhe dando oportunidade para que você possa ainda mais exercitar o contentamento. Aqui, Paulo coloca que mesmo a abundância ou a carência, mesmo a fome ou a fartura, independente de qual seja o estado, o cristão precisa estar contente. E a razão pela qual o cristão precisa estar contente é aquela que ele coloca em Romanos 8, quando diz: por mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Qualquer sofrimento, qualquer luta que passemos nessa vida não se compara com aquilo que teremos na eternidade junto a Deus. É por isso que qualquer sofrimento que existe aqui não pode ser motivo para que sejamos descontentes. Coisa feia quando o cristão é descontente. Pior cena que um cristão pode manifestar para o mundo é rancor, tristeza, falta de contentamento. Aquele homem que você chega para conversar com ele, tudo está ruim. Não, a vida está... Parece que a pior vida que aconteceu na face da terra é a dele. Não é assim que deve ser conosco, meus irmãos, porque ainda que nós não tenhamos nada materialmente falando, nós temos aquilo que temos de mais importante. Nós temos a Cristo. Eu sei, pode parecer palavra, mas isso aqui é o que nos assegura a eternidade. É a obra do nosso Senhor Jesus Cristo que nos assegura a eternidade junto a Deus. É por meio dela que nós temos a vocação eficaz, como bem foi explicado pelo presbítero Solon hoje. Se nós desprezamos a obra de Cristo e julgamos qualquer coisa mais importante do que ela e motivo para que sejamos tristes, nós dizemos que a obra de Cristo não é muita coisa. Isso é, no mínimo, uma grande audácia. Perceba, por último, que Paulo coloca diante de todos esses pontos aonde ele está firmado. Ele diz: eu sei viver de tantas formas, sei viver humilhado, sei viver honrado, passando fome ou com fartura, mas ele acrescenta no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. A frase de caminhão, né? Aquela frase que o pessoal neopentecostal gosta de usar para dizer assim: você pode fazer tudo o que você quiser. Não é isso. O que ele está dizendo aqui é que você pode suportar tudo o que for preciso. Tudo que for necessário suportar, você pode e deve suportar. Porque não sei qual vai ser o fardo, mas independente de qual seja o fardo, eu estou firmado na rocha, é o que Paulo diz. Paulo diz aqui muito claramente que, apesar de qualquer dificuldade que possa existir nessa vida, a firmeza dele está não nas suas próprias pernas, não no seu próprio estudo, não inclusive na própria membresia da igreja que o auxiliou anteriormente, mas o que o firma de pé é a providência de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Diante das variações que a vida nos entrega, Paulo aqui se apega às rochas. Paulo, como que em um barco à deriva, no meio de uma tempestade, é aquele navegante que está sentado, calmo, tranquilo, porque ele sabe que aquela tempestade foi feita e é ordenada e é orquestrada por aquele que criou os céus e a terra. E esse mesmo que criou os céus e a terra o chamou e o salvou. Esse mesmo que assim fez, entregou seu filho
na cruz por nós e nos convoca a sermos contentes diante de qualquer que seja a dificuldade. Meus irmãos, observemos como tantas vezes nós nos deixamos levar por qualquer angústia dessas vidas que temos, e muitas vezes nós damos um mau exemplo do Evangelho, muitas vezes nós nem parecemos como cristãos. Quantas vezes nós nos permitimos ser aqueles que mais duvidam da providência de Deus? Quantas vezes nós estamos mais confiados na nossa conta bancária, no fato de que somos funcionários públicos, no fato de que estudamos tantos e tantos anos, fizemos tantos e tantos cursos. Não é por isso, meus irmãos, que nós temos firmeza nessa vida, definitivamente. A nossa firmeza nessa vida está no fato de que nós estamos ancorados em Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e tudo o que há. Assim cantamos ainda agora. É esse Deus que nós nos curvamos, é a Ele que nós adoramos, é por meio dEle que nós temos plena certeza de que nada nos faltará. Não nos faltará não significa dizer que não teremos necessidades. Teremos, e muitas. Mas ainda que teremos qualquer necessidade, e a mais angustiante delas, não nos faltará a graça do Senhor em suportá-las. Paulo pediu, e pediu 3 vezes, para que o espinho fosse retirado da sua carne. Mas Deus concedeu a ele graça para suportar o espinho e para permanecer fiel, como ele permaneceu. Veja o exemplo que Paulo dá também no texto em Filipenses. Abra comigo, Filipenses 2, versos de 5 a 11. Aqui nós temos Paulo relatando o mesmo exemplo, né? Só que agora falando do servo sofredor, falando de Cristo. Veja o que ele diz acerca de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, reconhecido em figura humana, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus também o exaltou sobremaneira, lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, se Cristo se submeteu à vontade do Pai, se Cristo, o próprio Deus, se submeteu a ser pregado naquela cruz, entre 2 ladrões, receber nas suas costas a ira de Deus, como o texto de Isaías 53 nos diz, ser moído. Sabe o que é moído? Quando a gente vai no açougue, a gente coloca um pedaço de carne e aquela carne ela é passada, ela é moída, ela se despedaça. Cristo foi moído pelos nossos pecados. Se ele fez isso, quem somos nós para reclamarmos da vida que temos? Se ele fez isso, quem somos nós para reclamarmos de qualquer dificuldade que passemos nessa vida? Podemos nós, diante de tais eventos, desejar qualquer conforto que seja nessa vida? Conforto é muito bom, mas muito melhor do que conforto é a glória eterna. Muito mais importante do que conforto é a vida em comunhão com Deus, com o nosso Criador, com o nosso Salvador. Me permita fazer algumas aplicações para nós encerrarmos, meus irmãos. Primeiro ponto. Observemos aqui, primeiramente, o procedimento dos irmãos em Filipos. Eu sei, nós tantas vezes falamos sobre isso, mas é sempre necessário relembrar. É papel da igreja sustentar a igreja. É papel da igreja sustentar a obra de Deus. É papel da igreja presbiteriana Zona Sul sustentar a obra que aqui é levantada. Meu irmão, se você não entrega dízimo, se você não oferta ao Senhor, tenha vergonha, você está roubando dele. Você precisa fazê-lo. É seu papel. E não é nada demais, não é nada extraordinário. É apenas uma retribuição daquilo tudo que Deus lhe entregou. Uma retribuição pequena daquilo tudo que Deus lhe entregou. Mas calma, eu não estou falando só de dinheiro. Isso é um ponto importante, tem que ser colocado. Mas é também tempo. Se você tem 24 horas por dia e tem 7 dias numa semana, não venha me dizer que entregar 2 horas de culto no domingo à noite é suficiente. Entregue a sua vida a Deus plenamente. Viva como um cristão plenamente na igreja, no centro da cidade, no seu trabalho, na sua escola, na universidade. Você é cristão em todo e qualquer lugar.
E a obra de Deus precisa ser sustentada financeiramente e espiritualmente por onde quer que passe. Os homens que passam por esse púlpito, os diáconos, os presbíteros, o pastor, que coordenam as atividades dessa casa, eles não são os únicos responsáveis para que o reino progrida. Mas eles têm maior responsabilidade. Eles têm sobre eles um fardo, é verdade. Mas o sustento da igreja é dado a toda a igreja. Atentemos, meus irmãos, para que nós possamos ser encontrados dessa forma como os irmãos em Filipos foram. Irmãos benevolentes, disponíveis, irmãos colaboradores, irmãos que entregam diante das necessidades, diante das circunstâncias que aparecem, tempo e recursos, a fim de que o reino de Deus seja propagado. Não para a glória do pastor Joabe, do conselho dessa igreja, muito pelo contrário, que esses irmãos cada vez sejam menores, mas para a glória do nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, aos oficiais, e aqui eu falo especialmente a presbíteros, diáconos e pastores. Observemos, meus irmãos, o procedimento de Paulo. Quão amoroso é Paulo com as suas ovelhas. Quão suaves são as palavras de Paulo aqui ao exortar os irmãos e ao tratar com eles de uma questão tão delicada. É necessário que a nós seja desenvolvida o manejo com as ovelhas. Nós precisamos lidar muito bem com esses que são a noiva do Senhor. Nós não podemos tratar a noiva do Senhor com rispidez, não podemos tratá-la com arrogância, com menosprezo, muito pelo contrário, com toda a alegria, com toda a disposição, com todo o zelo, porque é assim que Ele nos ordena que façamos. Se você é diácono, sirva a igreja como deve servir, faça seu papel como diácono. Se você é presbítero, seja aquele que instrui na igreja, pastoreie os irmãos, faça o seu papel visitando e auxiliando o pastor. Se você é pastor, conduza as ovelhas do reino. Assim é necessário que seja. Terceiro ponto, eu queria falar especialmente aqui aos homens e às mulheres que estão colocados, aos casais. Sejamos contentes, meus irmãos, com aquilo que temos. Eu sei que às vezes você acorda de manhã cedo e é meio difícil ser contente com aquele cônjuge que é meio, acordou com um dia meio complicado. Às vezes é difícil. Eu sei que muitas vezes, ao longo do dia, as dificuldades aparecem. Isso é verdade, com toda certeza. Eu sei que muitas vezes você próprio é o motivo dessas dificuldades. Mas eu queria lhe animar aqui a que você se contente com isso, porque é assim que Deus nos colocou como esposos e esposas, como marido e mulher. É necessário que nós estejamos contentes com o que temos em casa, com aquilo que vivemos nos nossos lares, nos nossos trabalhos, que nós entendamos isso verdadeiramente. Aos homens, em particular, o nosso amor e dedicação, lembrem-se, Paulo diz aos Efésios, precisa ser proporcional, equivalente, equidistante ao amor que Cristo teve pela igreja. Isso é pesado, é muita coisa. Nós homens precisamos nos entregar por nossas esposas, precisamos labutar por elas, a fim de que elas possam ter todas as condições de vida, e de vida no Evangelho. Nós precisamos ser pastores, governantes, sacerdotes do nosso lar. As mulheres, Paulo também instruiu a vocês. E lá em Efésios ele diz muito claramente que vocês devem ser, tal qual a igreja é submissa a Cristo, vocês devem ser submissas aos seus esposos. E eu sei que é meio difícil, essa frase talvez não cole muito com o tempo que nós vivemos, né? Essa história de feminismo, ela tem se distribuído muito fortemente no meio das mulheres, especialmente as mais jovens, mas eu queria dizer a vocês, há aqui uma representatividade muito importante. Quando Paulo diz que as mulheres devem ser submissas aos seus esposos, ele diz isso porque esses esposos devem amar as suas mulheres como Cristo ama a igreja. Eu penso que deve ser bem mais coerente ser submisso àquele que entrega a vida por você do que àquele que não entrega. Então, faça isso. Seja submisso ao seu esposo. E eu sei, talvez, alguns dias não vai ser tão fácil, mas é assim que Deus ordena que seja. Por último, eu queria falar aos jovens, porque eu sou professor. Eu dou aula em turmas de ensino médio e eu tenho contato com jovens
diariamente. A vocês, meus queridos jovens, eu queria dizer, atentem, meus irmãos, para que as seduções desse tempo que vivemos, para que as seduções dessa vida que temos ali fora não sejam maiores do que o zelo pelo Evangelho. Atentem, meus irmãos, meus jovens irmãos, para que, no final das contas, nós não sejamos contados entre aqueles que têm um nome na membresia da igreja, mas que são joio no meio do trigo. Atentem para que as nossas carreiras não sejam mais importantes do que o Evangelho, as nossas amizades não sejam mais importantes do que a submissão aos nossos pais. Atentem para que nós não desejemos mais as coisas do mundo do que as coisas do alto, porque é pelas coisas do alto que devemos viver. E aqui eu queria encerrar dizendo a todos, meus irmãos, observemos com atenção o que Paulo aqui diz aos irmãos em Filipos, e quão profunda é a palavra dele acerca da providência de Deus e acerca do contentamento. Exercitemos em nós, todos os dias, esse contentamento. Deus, pois, assim aplique em cada um dos nossos corações a sua palavra, nos faça florescer com essa joia tão maravilhosa que é o contentamento. Vamos orar, curva sua cabeça nesse momento. Glorioso e amado Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos perante a Tua presença e nós Te agradecemos, Senhor, porque pela obra do Espírito realizada no Teu servo Paulo, nós recebemos uma instrução tão maravilhosa, tão forte, tão reconfortante, tão desafiadora ao mesmo tempo, Senhor. Nos dá entendimento para zelarmos pela palavra que aqui foi dita pelo Teu servo, nos dá ânimo e força para colocarmos em prática aquilo que Ele nos instrui. Faz o Teu Evangelho florescer em nós, Senhor. Nós Te rogamos, assim Te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Por Cristo. Amém. Assim eu Te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim eu Te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam, os meus lábios Te louvam, ó Deus. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem ar.
Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Os meus lábios te Querido, vamos orar, agradecer a Deus a palavra que recebemos nesta noite. Convido os irmãos a se colocarem de pé, vamos orar. Como Deus falou profundamente ao nosso coração. Como Deus trouxe uma palavra de edificação para a nossa igreja, já agradecendo ao presbítero Tafarel, sua esposa Elaine, a primeira vez que eles vêm aqui na nossa igreja, na igreja Zona Sul, e Deus usou ele de uma forma muito poderosa para edificar a igreja de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de receber a Tua palavra. E o escritor, o profeta Isaías diz que ela não volta vazia. Ó Senhor da glória, muito obrigado, porque o Senhor trouxe uma palavra de edificação, de exortação para o Teu povo. Pai amado, como igreja de Deus, eu me coloco diante de Ti. Coloco os meus irmãos, esses que ouviram esta palavra, para que venhamos a colocar em prática tudo que ouvimos do Senhor nesta noite, Pai. Ó Deus, receba a nossa oração de gratidão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso querido e amado Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Sente-se.